Olá, meus amigos, Márcio Coach aqui. Vamos então para mais um resumo da notícia e vamos rápido, porque Moraes dá apenas 5 dias para a PF explicar ida de Felipe Martins aos Estados Unidos. Meus amigos, vocês viram na semana passada que os Estados Unidos disseram que Moraes usou dados falsos para prender o ex-assessor de Bolsonaro. Então isso com certeza incomodou muito Moraes, incomodou muito a corte. E o que diz aqui essa matéria do Infomoney antes de nós entrarmos no prazo que deu Moraes à Polícia Federal para se manifestar. Aqui, segundo, no caso da afirmação do uso de documentos falsos por Moraes, a matéria diz o seguinte: o órgão da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos informou na última sexta-feira, dia 10, que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, utilizou informações equivocadas ao ordenar a prisão de Felipe Martins, o ex-assessor de Jair Bolsonaro. De acordo com a agência, a informação falsa serviu de base para a prisão ou condenação de Martins, e o ex-assessor de Bolsonaro é réu no plano golpista, mas ainda não passou por julgamento. Também, meus amigos, diz que a agência dos Estados Unidos afirma que Moraes teria citado dados falsos da alfândega para alegar que Martins teria entrado no país em 30 de dezembro de 2022. A CBP declarou que condena veementemente qualquer uso indevido dessa informação falsa de entrada para fundamentar a prisão ou condenação do senhor Martins ou de qualquer outra pessoa. Também, meus amigos, na nota divulgada, eles qualificam Moraes como indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Além disso, pontuaram que a agência tomará as medidas cabíveis para evitar que futuras discrepâncias ocorram. E por fim, aqui apenas para ressaltar do que está sendo acusado Felipe Martins, a matéria diz que o ex-assessor Felipe Martins está sendo acusado pela PGR de colaborar no plano de golpe de Estado em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro após a derrota em 2022. E Martins integra então o Núcleo 2, que ainda não foi analisada pela primeira turma do Supremo. Então esses são os argumentos e agora a gente vê então que Moraes dá apenas 5 dias para a PF explicar a ida de Felipe Martins aos Estados Unidos. Será que a PF vai dizer que vai sustentar então a alegação ou vai dizer que tudo não passou de um equívoco? Bom, essas notícias eles vêm requentando já há muito tempo. No entanto, agora parece que Moraes quer ouvir a PF e vamos esperar e ver o que a PF vai dizer. E, meus amigos, aqui a respeito disso, a matéria diz que o ministro Alexandre de Moraes determinou nesta quinta-feira que a Polícia Federal forneça, em um prazo de 5 dias, olha só, esclarecimentos detalhados sobre a suposta viagem de Felipe Garcia Martins, o ex-assessor de Bolsonaro, aos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. O Felipe Martins já provou por A mais B que não esteve nos Estados Unidos nesse período, meus amigos. Ele juntou vários documentos aos autos comprovando que não saiu do Brasil. No entanto, desde lá, a PF insiste em afirmar que ele saiu do Brasil e que essa saída foi justamente a razão pela qual ele permaneceu preso por aproximadamente 6 meses, inclusive com notícias, ao menos em tese, de tortura, e nesse período ele foi inclusive mandado para a solitária. E aqui a decisão está relacionada à tentativa de golpe, eu já falei sobre isso, e segundo o despacho de Alexandre de Moraes, a PF havia investigado a alegação da defesa de que Martins não teria viajado à Flórida naquela data, como nós falamos. No entanto, informações obtidas pelo órgão indicam que o réu pode ter se evadido do país a bordo da aeronave presidencial junto à comitiva do então presidente
da República. A entrada de Martins havia sido confirmada pela PF através do site DHS com base no CPF, passaportes e data de nascimento do investigado. No entanto, ao que tudo indica, a PF investigou e investigou mal, meus amigos. Pelo menos até aqui. Não há prova da falsidade concreta. No entanto, a defesa de Martins já juntou, como eu disse, vários documentos que contradizem essas declarações da Polícia Federal. E aqui no final, o Metrópolis faz essa pergunta, né? O Paulo Capelli. Esteve ou não nos Estados Unidos? Todo mundo quer saber. E em fevereiro de 2024, a PF entrevistou os pais de Felipe Martins em São Paulo. Eles afirmaram que o filho estava morando no exterior. No mesmo dia, entretanto, a PF localizou Martins em Ponta Grossa, no apartamento da noiva dele. O ex-assessor alegou que estava em um ano sabático, vivendo temporariamente em apartamentos alugados em São Paulo e Balneário Camboriú. Então, meus amigos, Moraes dá agora 5 dias para a PF explicar a ida de Felipe Martins. E Felipe Martins já disse várias vezes que não foi. No entanto, agora o alvo é a própria PF, que tem que, de fato, atestar a veracidade daquilo que escreveu no seu relatório. O delegado vai ter que, né? Não sei, mas eu acho que alguém vai dançar aí nessa parada. Tá bom, meus amigos? Se essas informações da PF forem falsas, a prisão de Felipe Martins vai se demonstrar um completo abuso, né, no uso da legislação, no uso do direito, e a gente vai ver aí então vai ter aí então uma grande reviravolta. Eu acho que a PF vai falar que tudo foi um equívoco e vai ficar por isso mesmo, e enfim, a gente espera por cenas do próximo capítulo. Mas comenta aqui embaixo o que você achou e a gente se vê. Eu desejo a você um bom dia, que Deus te abençoe e até logo, se Deus quiser. Valeu!